Caros irmãos, mais uma vez o nosso bom dia. Estamos aqui com o objetivo de apresentar para vocês breves reflexões acerca da vontade, considerando que estamos nesse momento, agora, setembro de 2020, passando pelo mês da campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Nós resolvemos, refletir sobre o que seja a vontade, onde ela está enquadrada dentro da doutrina espírita. Então vamos lá. Nós vamos identificar logo no início, no frontispício, como se costuma dizer, do Livro dos Espíritos, a apresentação que Kardec colocou em relação ao que seria a doutrina espírita. E ele coloca logo no início filosofia espiritualista. E a gente vai percorrer esse caminho para verificar o que tem a ver a filosofia com a questão da vontade. Mais à frente, ainda antes de apresentar as suas primeiras perguntas, Kardec vai registrar, ali no que ele chamou de princípios básicos, uma comunicação em que, mais ou menos na metade, nós vamos observar o trecho que está aí presente, onde nós vamos ler aqui essa frase que vai nortear, de certa forma, o nosso trabalho no dia de hoje. Está escrito assim: o homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Vamos guardar essa frase, que ela vai ser para a gente muito relevante. Mas adiantamo-nos e vamos observar onde é que está a vontade. Nós vamos recordar que a doutrina espírita ela é apresentada num tríplice aspecto, ou seja, os pilares nas quais o Kardec, o codificador, colocou a doutrina espírita, nós vamos encontrar a ciência, filosofia e a religião. Vamos fazer aqui uma enquete rápida. Onde é que vocês acham que a vontade está enquadrada? 1, 2, 3. Nós vamos entender que a vontade ela está enquadrada dentro da filosofia. Por quê? E aí a gente vai fazer um percurso para ver esse caminho, tá? Primeiro a gente vai aqui definir, vamos entender o que significa a palavra filosofia. Ela vem da soma de duas palavras gregas, a philos, que quer dizer afeto, amor, e sofia, que quer dizer sabedoria. Então, dessa forma, a gente pode entender que filosofia é amor à sabedoria, ou a busca pela sabedoria, Algumas pessoas também entendem dessa forma. Tá? Então, o próximo passo é a gente entender o que é a filosofia. Perdão, o que é a sabedoria. Já que há amor à sabedoria, vamos para a sabedoria. O termo sabedoria surgiu na língua portuguesa a partir do latim
sapere, e significa saber ou sentir, sentir o gosto. No entanto, o termo latino teria se originado do grego sophos, sofia, que quer dizer sábio. Então, a sabedoria tem a ver com saber, com sentir, sentir o gosto, experimentar. Vamos buscar agora o auxílio do dicionário. O que a gente vai encontrar lá no Michaelis? A definição de sabedoria. Qualidade ou característica de quem é sábio. Acúmulo de conhecimentos sobre assuntos diversos. Erudição, sabença, saber, sapiência. Conhecimento natural ou adquirido das verdades ou do que se julga verdadeiro. O conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, geralmente por meio de reflexão ou experiência, sofisticação. Conjunto prático de valores e regras que orienta a vida cotidiana de uma pessoa, filosofia. Prudência e moderação ao falar ou agir, saber, sensatez. Olha que interessante, né? Já estamos aí vendo um pouquinho mais próximo de uma outra questão que nós queremos ressaltar. E aí o que a gente vai fazer? Vamos trazer de novo aquela frase que nós destacamos. E pensamos aqui alguns daqueles conceitos que foram trazidos pelo dicionário. Vamos ler a frase de novo. O homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Vamos voltar ali, no dicionário. O que ele diz? Acúmulo de conhecimento sobre assuntos diversos. Conhecimento natural ou adquirido das verdades ou do que se julga verdadeiro. O conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, geralmente por meio de reflexão ou experiência. Conjunto prático de valores e regras que orienta a vida cotidiana de uma pessoa, filosofia. Então, nós vamos observar que esta sabedoria, ela é a resultante desse acúmulo de conhecimento. E como é que a gente acumula conhecimento? Os espíritos nos dizem que pelo trabalho. E aí nós ressaltamos aqui também o final deste trecho, né, que está sobre essa seção Princípios Básicos que Kardec colocou, e nós queríamos aqui ressaltar a questão, né, em que eles colocam ali que o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não se pode servir do cego para fazer compreender a luz. Então nós temos aí os empecilhos, do orgulho e da ambição, que acabam sendo essa barreira que nos faz ter dificuldade desse contato com Deus. Agora, uma outra coisa interessante que nós gostaríamos de ressaltar é que Kardec reproduz o nome dos espíritos envolvidos, né? E ele coloca como se fosse uma assinatura desse trecho. E ali nós vamos encontrar duas personalidades muito importantes dentro desse contexto que nós estamos abordando, que é a filosofia. Sócrates e Platão. Esses dois nomes, eles são altamente representativos no campo da filosofia.
E nós observamos aqui que esses espíritos, obviamente no plano espiritual, participam desta construção que nós conhecemos como doutrina espírita. Ou seja, todo aquele conhecimento que nós vamos poder observar, que está registrado na humanidade e que atravessa o tempo, pois que eles são anteriores a Jesus, né? Estão aí presentes até hoje, norteando, orientando e nos auxiliando nesse processo de reflexão e de conhecimento acerca da verdade, acerca da sabedoria. E aí, o que nós podemos fazer, né? A gente pode fazer aqui um quadrinho esquemático, onde nós podemos observar como a coisa acontece. O trabalho nos leva ao conhecimento, o conhecimento no seu acúmulo nos leva à sabedoria, e a sabedoria, ela então vai ser esse aspecto do amor da filosofia. A gente poderia fazer o caminho inverso, né? A sabedoria é o objeto de amor da filosofia. E a filosofia, como nós vimos lá atrás, é o amor à sabedoria. Dentro do aspecto da doutrina espírita, nós vamos ver mais adiante, em um outro slide, como é que Kardec coloca a questão da filosofia, para poder a gente entender. Mas antes disso, eu gostaria de ver aqui com vocês o trabalho, que é o que nos toca assim mais propriamente dito, para poder a gente entender. Ele é tão importante que dentro da codificação espírita, Kardec coloca, né, na sua organização como uma lei. Ele obviamente coloca isso porque recebeu a informação dos espíritos. Então nós temos ali, a pergunta 674 do Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E eles respondem: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Olha aqui que os espíritos dizem já lá atrás. Nós trabalhamos mais, por quê? Porque nós aumentamos as nossas necessidades e aumentamos os nossos prazeres. Queremos sempre mais nesse âmbito, e aí isso nos força a trabalhar mais. Para a gente não culpar apenas o meio e a sociedade como um todo, como se houvesse um vilão lá fora e nós não tivéssemos aqui a participação com o desejo, né? com esse sentimento de querer mais coisas, mais prazeres, né? Aumentando aí as nossas necessidades. Uma outra pergunta, 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E eles respondem: não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Uma frase curta, uma resposta curta, mas com uma profundidade enorme, onde nós vamos ali ser cientificados que não é só o corpo físico que atua no trabalho, mas também o espírito. E eles, nessa pequena frase, toda ocupação útil é trabalho, nós vamos nos ligar ao que os espíritos disseram, né? Que o espírito
espírito se purifica pelo trabalho. E aqui, olha a junção. Eles falam que o espírito também trabalha, ou seja, então o espírito trabalhando se purifica. E eles colocam que toda ocupação útil é um trabalho. E quando a gente reflete sobre isso, de fato, porque nós vamos aprender, nós vamos contribuir, ou seja, quando nós utilizamos o nosso tempo para algo que realmente vai ter utilidade, valor, isso vai ser encarado como trabalho e vai agregar para a gente o quê? Experiência, maturidade. E isso é um processo que faz parte da evolução, né? Que nós vamos continuando agregando novos valores, facilitando o nosso viver, né? Nós vamos nos tornando mais eficiente porque a gente já vai adquirindo maiores experiências, então vamos saber fazer de uma forma melhor aquilo que nós estamos atuando. Mas vamos seguir. Agora, nós vamos para uma última pergunta que a gente quer apresentar aqui. No livro ainda dos Espíritos, a pergunta 676. Essa já é um pouquinho mais direta, né? Por que o trabalho é imposto ao homem? E eles respondem, é uma consequência da sua natureza corpórea. E aí a gente ressaltou aqui, olha, é uma expiação. E ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Então nós vamos observar que o trabalho está ali, está na natureza, né? E nos infringe, ou seja, nós somos levados ao trabalho. É uma expiação, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Nós crescemos num ambiente onde o trabalho é mal visto, porque nós queremos o quê? Queremos tudo sem fazer esforço, né? Sem ter o trabalho. O ideal seria, a gente sempre usa o exemplo da Mega Sena, né? Eu queria ter o recurso, porque tendo recurso, eu não preciso sair, não preciso pegar uma condução, não preciso aturar aquele chefe chato, eu vou fazer só o que eu quero, se eu não quiser fazer nada eu não faço, se eu quiser viajar para não sei aonde eu vou viajar e etc. Mas é essa a compreensão da vida que nós devemos ter. Então, aí nós chegamos numa outra questão, que é justamente esta relação dos pilares do Espiritismo. Nós vamos aqui então observar, fizemos aqui um outro quadrinho, obviamente não é fechado nisso, é só uma ideia, né? Onde nós temos ciência, filosofia e religião, e elas são ligadas entre si, né? Elas se interpenetram. Elas estão sempre ligadas, né? A gente colocou separado, mas querendo também dar a ideia de ligação. E nós fizemos assim uma certa associação com uma ação, com alguma questão. Então, na ciência nós colocamos o investigar. A exemplo de Kardec, né? Que ele vai dizer para a gente que a doutrina espírita é uma ciência de observação, porque foi o método que ele utilizou. Ele observava os acontecimentos, refletia.
né? Ele codificou, então ele organizou, ele criou um método de estudo para poder compreender aquilo que estava ocorrendo. Na filosofia, nós colocamos o vivenciar. Por que o vivenciar? E aí a gente está chegando, né, na questão de ele estar ligado na vontade. Porque filosofia, Kardec vai colocar que compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações, ou seja, das relações estabelecidas com os espíritos. Por que ele coloca com os espíritos e não só aqui com a matéria? Porque ele está aqui no âmbito da codificação. Ele está colocando os ensinos dos espíritos como aquilo de alta relevância que pode nos auxiliar dentro do nosso processo, dentro desse trabalho que nós precisamos realizar, né? Então, por isso que ele coloca a questão dos espíritos. E aí, a gente tem que observar uma outra questão, que é a religião, a gente colocou unificar. Por quê? Porque o ideal é a gente chegar naquele patamar, naquela condição, de poder também dizer, eu e o Pai somos um. Todo o nosso trabalho aqui de evolução é esse aproximar-se de Deus. Nós não estamos aqui para vencer na matéria, dentro do seu aspecto material. Nós estamos aqui para vivenciar uma experiência espiritual utilizando as ferramentas do campo material. Só que nós, quando batemos aqui na carne, a gente esquece do planejamento, a gente resiste, volta a todo aquele hábito do que nós somos em realidade, e a gente dificilmente consegue perceber qual é realmente o nosso papel aqui. Por isso a doutrina espírita ela vem para poder contrabalancear o nosso pensamento em relação às nossas questões íntimas e os objetivos nos quais nós viemos para cá. Temos um objetivo, nós não viemos a passeio, não viemos gozar das belezas e maravilhas da Terra apenas, né? Obviamente, Deus colocou a natureza para que nós pudéssemos observar e fazer bom uso. Temos as diversões, as distrações, que são também importantes para poder a gente refrigerar, mas elas não são fundamentais, né? O ponto fundamental da nossa vida é o processo evolutivo, é aquele que vai nos conduzir a um ponto onde nós vamos conseguir realmente alcançar uma felicidade na qual nós fomos destinados a participar. Então, só para poder a gente terminar aqui, fazer a leitura, isso está no livro O que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Ok? Então, agora o que a gente vai ver? A gente vai ver a questão da moral, né? Porque como a gente está falando de filosofia, a gente quer chegar na vontade, como é que a gente chega nesse ponto? Qual é a relação? Então a gente destacou e nós vamos destacar, né? Só para poder a gente fazer o link. A frase, como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações, das relações com os espíritos. E aí no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá na parte terceira, Leis Morais, capítulo 12, da perfeição moral. E aí, Kardec coloca uma seção chamada Paixões. E dentro dessa seção,
nós temos a pergunta 909, que é tão conhecida, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí a gente colocou um quadrinho ali no meio disso tudo, assim, ó, moral igual a ética, que é igual a comportamento. Onde é que a gente vê isso? Nessas frases de efeito que às vezes as pessoas utilizam. Você não tem moral para me estar falando isso. Você não tem moral para me cobrar determinada coisa. Por que a gente fala isso? Por que nós escutamos isso? Porque a moral está associada principalmente, não só, mas principalmente com o seu comportamento, com a sua ação, com aquilo que você vivencia. Então, quando isso não ocorre de uma maneira justa, as pessoas colocam que você não tem ética. E ética, na filosofia, ela é igual à moral. São sinônimos. E as duas são sinônimos de comportamento. Como é que você se comporta? Como é que você vive? Como é que está a sua vida nesse sentido de existir, de experienciar? Certo? Então, o que a gente quer observar aqui? O intuito da gente é falar sobre vontade. Chegamos aqui no ponto, e é essa ligação que nós fomos fazendo, né, do trabalho, chegando na filosofia, até o momento em que a gente encontra a palavra vontade. A vontade está colocada aqui como aquele elemento-chave e que pode nos proporcionar uma vida melhor, uma vida feliz, né? Uma vida menos árdua. Por quê? Porque se nós utilizarmos da vontade para realizar aquilo que precisamos, e vejam, eles colocam ali, quão pouco de vós fazem esforços, mas eles quantificam, eles falam assim, esforços muito insignificantes. Só que para a gente parece o quê? Parece árduo, não é verdade? Na maioria das vezes, a impressão que nós temos é que fazer qualquer coisa é muito difícil. Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente como é que isso pode mudar, como é que a gente consegue trabalhar a nossa mente para que isso mude um pouquinho de figura, tá? O que eu vou pedir agora? Eu vou passar aqui um trecho de um vídeo, na verdade é de uma exposição, de uma professora de filosofia. Esse trecho, ele pertence a uma palestra, né, um estudo, uma apresentação que ela está fazendo, cujo título é Vontade. Poder de transformação, e que eu sugiro fortemente que quando você tiver a oportunidade de assistir ela na íntegra, que você o faça, tá? Por quê? Porque ela vai apresentar vários elementos, ela vai construir uma ideia que vai deixar muito claro para a gente o que seja a vontade. Existem vários, eu poderia tirar vários trechos, tá? Mas eu decidi tirar esse trecho, é um trecho um pouquinho, né, uns 5, 10 minutinhos, não mais do que isso, mas que vai nos dar essa ideia do que seja a questão da vontade. Tá? Vamos assistir com a professora Lúcia Helena. A vontade é mais poderosa, evidentemente, com objetivos humanos, ou seja, altruístas, grandiosos, do que com objetivos egoístas. As pessoas diziam, mas o Onassis era potentíssimo, tinha um desejo egoísta.
Vocês imaginam se o Onassis, com toda aquela potência de determinação, colocasse altruísmo e generosidade? O que ele não poderia fazer? Porque ele fez fortuna. Os homens que têm determinação e têm altruísmo fazem história. Marcam 2.000, 3.000 anos de história. Muita coisa que a gente falou aqui, por exemplo, veio de um simples filósofo chamado Platão, que viveu sabe há quanto tempo? 2.400 anos. E está aqui, porque constantemente nos inspira. Se ele só quisesse fortuna, será que estaria aqui depois de 2.400 anos? A vontade humana, quando ela é realmente humana, tem objetivos espirituais, altruísmo, generosidade, justiça, fraternidade, ela é a maior potência que o ser humano pode chegar a conhecer. Daí que se diz que é o que de mais divino o homem tem dentro de si. É quando o homem se realiza, floresce, que nem o símbolo oriental do lótus. Tá? Quando ele encontra dentro de si a vontade. Um elemento importante é a questão da disciplina e da ordem. Porque a vontade é como se fosse um raio de luz. Para chegar ao mundo, ela precisa de um canal. E esse canal é a disciplina e a ordem. Lembra que a gente falava da perseverança e da constância, do ritmo? Toda a vida se sustenta em cima de ritmo. Então, ela necessita de certas ferramentas auxiliares, além da perseverança, da constância, ela necessita de disciplina e ordem. Porque senão, como você vai canalizar a determinação se é um desordeiro? Não organiza nem seu espaço, nem seu tempo? Percebem que essa luz não consegue chegar ao mundo? Eu coloquei o exemplo de Ulisses, que é interessante, mas tem muitos outros. Ulisses, quando volta para casa, Odisseia, já devem ter ouvido falar essa história, que Penélope estava cheia de pretendentes, forçando, querendo que ela os aceitasse, e ele chega, se disfarça e manda dizer que Penélope se casaria com aquele pretendente que conseguisse envergar o arco de Ulisses e soltar uma flecha que passasse por dentro de vários orifícios alinhados e chegasse a um alvo a uma certa distância. E nenhum dos pretendentes consegue fazer isso. Aí ele, disfarçado, vai lá e consegue. Ou seja, a vontade que é a flecha passar por vários orifícios alinhados, que é a ordem, para chegar ao alvo, que é o seu objetivo. Se esses orifícios estivessem desalinhados, ela roçaria e não chegaria ao seu objetivo. Por muito que você tenha uma vontade poderosa, no meio da desordem, do caos, ela não consegue chegar ao mundo. Então, é importante que vocês percebam uma coisa. Ordem, tanto no tempo quanto no espaço, dá poder, que abre caminho para que tua vontade chegue ao mundo. Tá? E aí é importante que a gente perceba algo que a gente vai falar já já, porque a ordem é uma virtude, e as virtudes dão poder. E quando a pessoa usa essas virtudes a serviço de algo espiritual com a vontade, constrói coisas maravilhosas. E quando usa a serviço de vícios, será que dá? Também dá, porque ela é uma ferramenta. Não existe o crime organizado? Eles não usam ordem? Percebe? Se ele fosse desorganizado, seria muito melhor, teria menos potência. Kant diz isso, que essas virtudes elas podem ser utilizadas para objetivos espirituais ou não. Uhum. E quando os criminosos descobrem que as virtudes dão poder, eles ficam organizados, eles ficam com métodos, eles ficam com disciplina e vão ficando cada vez mais poderosos. E aí nós vamos chegar a uma conclusão bastante cruel em relação a isso, já já. Uhum. Essa questão da rejeição ao poder, que é um elemento interessante que temos que entender também, eu acho engraçadíssimo isso, porque é a mesma coisa que você ter, sei lá, se cortado com uma tesoura, chegar e dizer, as tesouras são más. Vamos abolir elas do mundo. Como assim? Você é um desajeitado? O poder corrompe. O poder corrompe? Ou o homem estava procurando uma oportunidade, pegou o poder e usou para isso? A gente falava ainda há pouco de Machado de Assis. Vocês devem conhecer uma frase que ele falava. Machado de Assis era bom para de vez em quando provocar. Era muito sagaz e era um filósofo, embora a gente não reconheça isso. Tem uma frase que ele escreve num jornal, a Marmota Fluminense, onde ele trabalha, eu tinha 20 e poucos anos quando fala isso, gente. Ele era muito especial. Que ele diz assim, é errado o ditado popular que diz o que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Entendem isso? O cidadão, ele é uma pessoa que não conquistou valores, que tem desejos incontrolados, que é escravo dos instintos. Coloca o poder na mão dele e vai fazer o quê? Ah, o poder corrompe. Que legal! É uma boa oportunidade de você terceirizar a culpa. Como uma pessoa vai imaginar, por exemplo, Deus sem poder, um Deus débil? Para que serve um Deus débil? Vocês percebem que o poder é o atributo por excelência de Deus? E que se nos aproximamos dele, ficamos cada vez mais poderosos? Poder é poder ser, é poder fazer, é poder construir. Agora, dependendo de quem está no volante, pode ser também poder não ser, destruir, violar. Depende de quem está no volante.
Agora é culpa do motorista ou do volante? Vocês já viram alguém multar o volante? Seria bom, né? Multar o volante, não a mim que conduzo. Feliz ou infelizmente o Detran não compartilha dessa filosofia de vida. É isso? Então o poder não corrompe. Poder é atributo divino por excelência. E o homem que cresce, evidentemente, se potencializa. Pode construir a si próprio e ao mundo. Pode transformar. É um fator de soma na sua vida e na dos demais. É um absurdo a gente dizer que poder corrompe, porque isso nos faz débeis. Cuidado com a filosofia, com a ódio à debilidade, que é a canção que o mundo entoa para os 4 cantos hoje em dia. Cuidado. Tá? Nós fazemos uma ódio. Quanto mais débil e mais esperto, mais se dá bem sem fazer esforço, essa é a meta. Isso, cuidado com essa ódio à debilidade. Bom, então essa institucionalização da debilidade, o comodismo, a mediocridade e a falta de compromisso vai gerar aquela consequência cruel que eu falava para vocês, que é a frase desse Benjamin Disraeli, que era um primeiro-ministro inglês, que, como todo bom político inglês, era esperto, não muito íntegro, mas esperto. Ele dizia uma coisa, que uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Vocês entendem isso? Os corruptos, os debilitados moralmente, os marginais, têm uma determinação fora do comum. E o homem de bem? Lei do menor esforço. Imaginem vocês, eu até coloquei isso mais adiante, se eu não me engano, quando você pega sede do Comando Vermelho, vocês sabem com que idade as crianças começam a trabalhar para o crime organizado? 7, 8 anos viram um aviãozinho para entregar droga. E é uma disciplina que tem que ter uma eficiência fora do comum. Vocês vão dizer, é horrível isso que fazem com as crianças? É, mas essa disciplina, essa eficiência não vai fazê-lo mais forte do que o adolescente de classe média que só sabe ficar na frente da televisão apertando o botão? Mais capaz de sobreviver a uma situação dura? E vocês percebem que disciplina, eficiência, ordem, capacidade de se preponderar sobre as circunstâncias vai fazendo com que esse grupo se potencialize? E a lei do menor esforço vai fazendo com que o outro se debilite? Se você enfrenta esses 2 grupos, o garoto da classe média que não quer fazer nada e o garoto que foi criado para suportar qualquer adversidade, técnica de guerrilha, o que daria isso? Perceba que é importante que a gente perceba as virtudes podem ser utilizadas como meios para fins criminosos, de fato são. A máfia é altamente eficiente. Eficiência não é virtude? É utilizada para quê? O problema é que os homens de bem estão sendo educados para serem débeis. Não terem organização, não terem determinação, não terem uma canalização de vida idealista, lei do menor esforço. Se você confronta esses 2 grupos, é um desastre. Percebem isso? Cá entre nós, que ninguém nos ouça, mais uma vez, só todos que vão assistir o DVD. Onde você acha que você tem chance, se você tivesse, evidentemente que claro que não teremos, mas a chance de ser mais rápida e eficientemente atendida? Se você procura uma pessoa que está vendendo uma droga, ou se você procura uma pessoa que está atendendo, por exemplo, num serviço público. Tem alguma possibilidade de você ir comprar droga, o cidadão não te atender porque ele está falando no telefone com a namorada? Perceba que não vai ter, porque se tiver vai ser a última, ele não vai fazer outra. Não é isso? Mas eficiência não é virtude? Não faz com que as coisas cresçam? E cresce o quê? Então percebam que a gente está cada vez mais debilitando o bem e fortalecendo a corrupção moral. Porque todas essas técnicas estão mais presentes em quem está a favor da corrupção moral do que quem está a favor do bem. Que está indo na cultura de quanto mais fácil, melhor. Tá? A lei do menor esforço. Bom, agora voltando aqui, eu quero voltar do ponto onde a gente parou. Vou trazer de novo a pergunta 909, tá? Lembrando ali daquela frase que sempre nos impacta. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. A gente também tem o hábito, às vezes, de escutar essa frase assim: vontade é uma coisa que dá e passa. Será? Será que nós não confundimos vontade com desejos? O que é vontade e o que é desejo? Desejo é um sentimento.
Vontade é uma ação. Parece ser igual, mas é completamente diferente. O desejo, ele está no campo do sentimento, ele está no campo do sensório, ele está no campo que é estimulado pela memória. Muitas das vezes nós lembramos de alguma coisa e desejamos aquilo novamente. Aquele sorvete, aquela pizza, alguma coisa que nós experimentamos e aquilo vem à tona novamente por um efeito de memória, e esse é o propósito da memória, né? Recordar, e nós desejamos vivenciar aquela experiência novamente. Mas o que é a vontade? Vontade não é um sentimento, vontade é uma postura. Vontade tem a ver com a filosofia no sentido de como é que eu caminho a minha vida, como é que eu vivo a minha experiência, como é que eu estou conduzindo os meus passos, a minha mente, os meus desejos. Numa constituição septenária, que é a forma oriental, uma das formas orientais de representar o homem, eles fazem um quadro em que eles dividem em 7 partes. As 4 primeiras estão ligadas ao material e as 3 superiores ligadas ao espiritual. E o ápice desse esquema é o que eles chamam de Atma, ou vontade, ou espírito. É aquele sentido norteador, é um impulso que faz com que a gente direcione os esforços. E aí, o que nós podemos falar sobre vontade? Vontade, nós podemos associar, como a professora Lucilena vai apresentar ali para a gente, com duas composições. A disciplina, e a gente lembra de quem? Chico Xavier, né? Sendo abordado por Emmanuel, já mais maduro. Disciplina, disciplina, disciplina. E disciplina, e é interessante que a palavra ela tem uma ligação com aprendizado. E não apenas com aquilo ali que você tem que fazer e não pode errar e está fazendo sempre. Não, disciplina tem a ver com aprender, com aprendizado. Ela não é só uma questão de realização, é um aprendizado também. E aí a disciplina ela tem essa ligação com a determinação, com a decisão de chegar no objetivo. Qual é o seu objetivo de vida? O que a gente está fazendo aqui? Isso precisa ser respondido, isso precisa estar claro. E a doutrina espírita vem nos auxiliar a isso. Ela vem mostrar para a gente, olha, você é um ser espiritual, está numa experiência material, vai retornar para um outro plano, mas as circunstâncias da vida que você encontra aqui são efeitos de um passado, são efeitos do seu planejamento reencarnatório, são efeitos das suas escolhas atuais e pretéritas. Então ela mostra para a gente, né? Mas também está ligada com ordem e ritmo. Ordem, disciplina, né? De você fazer, realizar. E aí você quebra também isso, essa questão do ritmo, né, da repetição, você quebra isso em 2 pontos, que é a perseverança, do fazer sempre, sem pressa e sem pausa. Ou seja, uma coisa contínua. Assim como a gente ora, assim como a gente toma banho, assim como a gente se compromete com o trabalho quando está empregado, é aquela coisa contínua. A constância tem a ver com que você lembrar por que está fazendo isso. Então, quando você estabeleceu o objetivo em que você coloca, eu quero chegar naquele ponto, você ainda não está lá, você está se dirigindo para lá. E nesse percurso, de onde você está até alcançar o que está lá, no passar dos dias, dos meses, dos anos, talvez, a depender do seu objetivo, você vai ter que constantemente estar
se recordando disso, lembrando por que eu estou indo para aquela direção. Continuamente. E firmar, você está certo, decidido de que aquilo ali é o seu objetivo. E aí a gente tem que chegar e fazer a pergunta: qual é o seu objetivo na vida? Aonde nós queremos chegar? Para onde nós estamos dirigindo os nossos esforços? Estamos recordando que somos seres espirituais? De que a conquista dos bens materiais não é tudo? E mais, recordando que ficarão aqui? A felicidade que nós tanto reclamamos, desejamos, ela está na conquista dos bens materiais? Está na conquista de títulos? Está na conquista de posições? Onde ela está? E aí, meus irmãos? A gente pergunta: vontade é uma coisa que dá e passa? Não. Vontade é uma coisa que se impõe à mente e às emoções e faz com que encontremos formas de avançar. Ou seja, é uma postura mental que nós vamos adquirir a partir da vontade. Vontade é uma expressão viva do espírito que somos, do comando que nós precisamos ter da nossa própria vida. Não ser conduzido pelo meio ou pelas influenciações espirituais que nós estamos constantemente recebendo. É algo que nós podemos realizar. Todos nós somos capazes de dizer para a nossa própria mente: mas eu não sou a mente? Eu não sou o ser que pensa? E aí você vai pensar ativamente. Nós pensamos muito, mas muitas das vezes esses pensamentos não são nossos, ou são pensamentos igual a um trem desgovernado, que pode nos levar a descarrilhar todos os vagões, e o prejuízo é enorme. Então nós precisamos ser o condutor. Nós é que devemos imprimir o ritmo, dar a direção, dizer para onde que ele vai, se ele pode avançar, se não pode. Somos nós. A vontade se impõe. Eu quero. E esse eu quero, ele é capaz. O que nós precisamos compreender muito claramente é que o meu desejo, ele não necessariamente vai se realizar imediatamente como normalmente nós desejamos. Geralmente não é assim. Vamos pensar no trabalho de Jesus, que veio aqui, nos legou o seu Evangelho. Qual o propósito, ou qual a missão do nosso Mestre? A nossa salvação, a nossa redenção ou ressurreição, ou seja, nos livrar desse processo de erro. Mas olha quanto tempo. Olha o quanto nós ainda nos prendemos nos equívocos, nos enganos da vida, fazendo com que os nossos passos eles não sejam aproveitáveis de uma maneira correta. E vamos observar que hoje, cada vez mais, nós nos perdemos. Porque com a facilidade da informação e o seu bombardeio, com a possibilidade de passarmos entretidos por horas em qualquer lugar
pelo uso dos nossos aparelhos celulares, nós perdemos um pouco da conexão, ou muito, da conexão com o todo. Nós estamos constantemente ocupados em ler alguma coisa, em responder alguma coisa, em curtir alguma coisa, em acompanhar alguma coisa, em saber alguma coisa, em passar para... E perdemos o contato conosco mesmos. As nossas necessidades, os nossos objetivos, os direcionamentos em que nós devemos dar para a vida. Então, o aspecto vontade, nós trouxemos ali algumas poucas personalidades e, obviamente, nós vamos recordar de outras várias, fora aquelas que não estão presentes na história da humanidade, mas que nem por isso deixaram de existir. Pessoas que tiveram um propósito, que buscaram, que viveram a sua vida em busca de alcançar um objetivo. Todos nós temos um objetivo primordial: evoluir, crescer para ser feliz. O objetivo da criação de Deus, de cada um dos seus filhos, é a felicidade. Mas para isso ele deu um trabalho, como a gente viu. O trabalho que vai nos auxiliar na inteligência, a inteligência que vai nos permitir conhecer, o conhecimento que acumulado vira sabedoria, e a sabedoria vai nos ajudar a melhor viver dirigindo corretamente os nossos esforços. A vontade, então, é uma ação do Espírito. Não é um desejo, não é algo que acontece de forma automática. Não, é algo consciente. É algo que eu penso, eu quero pensar, eu quero alcançar, eu vou me dirigir para aquele objetivo. E vou chegar lá, e vou descobrir os meios, os métodos, os caminhos, as ferramentas. Temos muita coisa disponível. Justamente hoje, nós temos o celular e podemos acessar qualquer coisa, mas estamos ocupando o nosso tempo com coisas úteis ou fúteis. Temos o direito. Ainda não somos espíritos perfeitos, mas precisamos aprender a usar bem o nosso tempo, que é valioso e que não volta atrás. Então, desta forma, meus irmãos, eu quero aqui encerrar trazendo duas frases que nós vamos observar de Jesus. A primeira delas, dentre tantas e que nós podemos derivar: meu Pai trabalha até agora e eu também. E temos a certeza absoluta que Ele falou aquilo naquele momento, enquanto aqui presente, junto à humanidade de uma forma viva, né? Aos olhos vistos, melhor dizendo. E hoje, né? De retorno ao seu plano, ao seu reino celeste, continua trabalhando por todos nós. E uma outra, muito importante, tão importante, que está na oração dominical: seja feita a tua vontade. A palavra vontade, gente, representa uma força que nós não temos ainda ideia da sua potencialidade. Mas a professora Lúcia Helena comentou: é de alto poder. De forma similar, Jesus falou outras coisas. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Vim dar testemunho daquilo que vi e ouvi de meu Pai.
observemos que Jesus não vive o seu desejo ou a sua vontade. A vontade de Jesus é a própria vontade de Deus. Que nós possamos refletir sobre isso. A vontade que Jesus viveu. Qual foi esta vontade? E que nós possamos mais uma vez nos espelhar no Mestre Nazareno, para que nós tenhamos roteiro seguro para os nossos passos e as nossas decisões. Meus irmãos, muita paz, e que a vontade de sermos melhores, de estarmos mais atentos, mais conscientes de onde estamos dirigindo os nossos esforços, seja uma realidade nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz.